A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus, ele nos orienta de todas as coisas. E no mundo, nós temos muitas dificuldades às vezes, mas Jesus fala que nós não devemos nos aterrorizar, nós não devemos ficar preocupados. Por quê? Porque todas as coisas vêm do Pai, todas as coisas boas, como a felicidade e a vida, só o Pai pode nos dar. O mundo não pode nos dar nada, irmãos. O mundo não pode nos dar nada para a nossa salvação. Absolutamente nada. O mundo, muito pelo contrário, irmãos, o mundo atrapalha. Por quê, irmãos? Porque o mundo é governado por um príncipe. E o príncipe deste mundo é o inimigo de Deus. Não sou eu que falo, irmãos. É o próprio Senhor Jesus. No capítulo 14, no versículo 30, ele fala literalmente que o príncipe desse mundo vem. E o príncipe desse mundo, irmãos, ele foi literalmente expulso do céu no momento da ressurreição de Jesus. Nós sabemos disso. Quando lemos os evangelhos, principalmente o evangelho de João e o livro de Apocalipse, nós vemos que houve uma grande batalha no céu. Nessa batalha, o inimigo foi expulso. Por quê? Porque o inimigo era o acusador dos filhos de Deus, daqueles que realizam a vontade de Deus. Porque filho é todo aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. São as palavras de Jesus, ensinamentos de Jesus. Então, irmãos, quando Jesus fala que o príncipe desse mundo vem, literalmente, irmãos, o príncipe desse mundo é o inimigo. E o inimigo já tinha oferecido para Jesus os reinos da terra. O inimigo já tinha oferecido para Jesus as riquezas. O inimigo já tinha tentado a Jesus a transformar pedra em pão. E o inimigo também já tinha tentado a Jesus a usar o poder dele em benefício próprio, como se jogar do alto do templo e que literalmente ele estaria salvo. Então, irmãos, o inimigo, ele usa a artimanha para nos desviar dos caminhos de Deus. E qual é o caminho de Deus, irmãos? O caminho da mansidão e da humildade, assim como Jesus nos ensinou. Jesus chegou a lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés, os irmãos devem saber, que somente os escravos lavavam os pés dos seus senhores e os pés das visitas que chegavam nas casas. Então, irmãos, Jesus se mostrou como servo, literalmente como servo, manso, humilde e obediente em todas as coisas que o Pai o determinou a fazer. Nós sabemos que Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai. Jesus foi enviado de Deus para nos resgatar. E nos resgatar, irmãos, justamente dos laços do inimigo. E os laços do inimigo hoje que ele nos oferece, irmãos, está na tecnologia, está no abandono da vontade de Deus, no abandono da reflexão da palavra de Deus, no abandono da meditação da palavra de Deus, em detrimento de vídeos da internet, em detrimento de busca de riquezas do mundo, em detrimento das vaidades do mundo, em detrimento, irmãos, do egoísmo, irmãos, da vivência para si mesmo, ou da vivência somente para os nossos familiares. Não vamos esquecer nunca das palavras de Jesus. Jesus nos exorta para que amemos a todos. Amemos a todos, inclusive amar o nosso inimigo. Porque qual é a vantagem, irmãos? Jesus falando, ele já nos orientou. Qual é a vantagem de amar apenas aqueles da nossa família? Qual é a vantagem disso? Até os maus fazem isso. Até os maus dão um pão quando o filho pede.
Então, irmão, Jesus nos exorta a amar a todos e a perdoar sempre, porque aquele que perdoa será perdoado. E aquele que anda com misericórdia, que vive com misericórdia, alcançará misericórdia. E Jesus nos exorta sempre. Então, vamos a seguir a Jesus e não ao príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo está nos oferecendo muitas vaidades, principalmente as vaidades, aquela que os nossos olhos cobiçam. Então, irmãos, vamos vigiar os nossos olhos, irmãos. Vamos vigiar. Ezequiel, Senhor Deus Todo-Poderoso, fala literalmente que a idolatria estava diante dos olhos. E a idolatria, irmãos, ela tem muitas facetas nos dias de hoje. Até um computador ou até um celular pode se tornar um ídolo. Então, irmãos, vamos vigiar, vamos buscar intensamente a palavra de Deus através das santas escrituras que nos foram dadas. E quase todos nós temos acesso nos dias de hoje. Então vamos buscar os ensinamentos de Deus através de seu Filho, o Salvador de Deus, aquele que foi enviado para nos ensinar todas as coisas. Glória a Deus, porque só Deus é bom, irmãos. Só Deus é bom. Então, irmãos, vamos meditar a palavra, vamos buscar na palavra, vamos viver a palavra de forma forte, irmão, de forma incessante, do fundo do nosso coração. Não vamos negligenciar nenhum traço das palavras de Jesus. Vamos viver segundo a Jesus, irmãos, porque Ele é o nosso mestre. Ele é que é o caminho que nos conduz ao Pai. Ele é que é a verdade que foi enviada pelo verdadeiro, por aquele que é verdadeiro, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele também, irmãos, é a vida, porque através de Jesus é que nós somos resgatados. Através de Jesus e da vivência da sua palavra é que nós somos resgatados. E no final possamos merecer a vida eterna. Se vivermos segundo a vontade de Deus, se vivermos intensamente a vontade de Deus, com misericórdia, com fidelidade a Deus e com justiça, praticando a sua palavra, praticando as obras que Ele nos pede. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe a todos nós e nos conceda a sua paz. Fiquem com Deus.